Olá, estamos dando início a mais um programa de debates Le Monde Diplomatique Brasil, dessa vez trazendo uma problemática que é nova. Como fica o Brasil na América Latina depois de todas essas mudanças que estão ocorrendo nos últimos 2 anos? Nós vamos trabalhar esse tema com 3 convidados, especialistas na área, que eu vou apresentar agora, né? Eu vou apresentar o Tomás Pauliello. Ele é professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC, tem doutorado em Relações Internacionais, desenvolve pesquisa nas áreas de políticas e relações internacionais, política internacional e relações internacionais, com ênfase em conflitos internacionais, conflitos contemporâneos, governança da segurança, privatização da segurança, empresas militares, segurança privada, militarização, tudo isso com foco na América Latina e África. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Nós contamos aqui também com a professora Erjane Bressan. Muito obrigado por estar aqui também. Ela é professora da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp, no curso de Relações Internacionais. A sua área é de integração regional. É especialista em integração da América Latina, é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da USP, tem experiência na área de política internacional e relações internacionais, atuando principalmente nos temas de integração regional, América Latina, Mercosul, blocos econômicos e teorias de integração regional. Obrigada. E contamos também com o professor Igor Fuser, que é professor de curso de Relações Internacionais e da pós-graduação em Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC, é doutor em Ciência Política pela USP, e também é jornalista pela Faculdade de Casper Libero. É autor de vários livros, entre eles As Razões da Bolívia, Energia e Relações Internacionais, Geopolítica, o Mundo em Conflito, A Arte da Reportagem, enfim. É pesquisador nas áreas de política externa brasileira, geopolítica da energia, política da América Latina e política externa dos Estados Unidos. Muito obrigado também pela sua presença. Eu encurtei o currículo de vocês para poder aproveitar mais o nosso tempo, né? E para dar início à nossa conversa, eu queria lembrar que nós passamos um tempo construindo toda uma estratégia de integração regional, né? Que começa com o Mercosul, se desenvolve com a Unasul, né? É onde o Brasil vai construindo como um protagonista do mundo todo, um global player, né? Com base nessa legitimidade de liderar esse bloco que foi se constituindo agora, nesses últimos anos. De repente tem uma virada na nossa política internacional, né? E já não há mais tanta ênfase na Unasul, parece que está desativada, que o Mercosul segue o mesmo caminho. Para onde nós vamos? O que o Brasil representa hoje na América Latina? Eu pergunto para você. Pronto, vamos começar. Excelente pergunta. Mais. Acho muito difícil de ser respondida. Eu vou tentar ensaiar aqui uma resposta. Espero que os colegas depois contribuam. Eu acho que a gente está vivendo uma fase muito grave da política externa brasileira, especificamente para a América Latina, exatamente de desconstrução desse protagonismo brasileiro, né? Se pudéssemos dizer aí numa trajetória da construção dessa liderança, principalmente acho que a partir da redemocratização, um projeto de longo prazo do Brasil, constituindo-se como uma liderança regional e também como uma plataforma para a construção dessa integração regional. Até que ponto isso vai ser desconstruído daqui para frente, eu acho muito difícil de dizer, mas no mínimo na retórica do atual governo, a ideia é de enorme desvalorização de todo esse processo, né? Então, muitas críticas ao Mercosul, ao Unasul, creio que nem precisou de um papel muito protagonístico do Brasil para desconstruir a Unasul, que já veio sendo desmontada, né, ao longo de um período recente. Mas mais do que isso, mesmo se a gente contar fora essas organizações, a parte mais institucional da integração, o Brasil perde a sua liderança, seu protagonismo, como a gente consegue ver, acho que agora, muito claramente, na crise da Venezuela. O Brasil tem se apresentado a reboque da política externa dos Estados Unidos,
isso não seria surpreendente, porque em outros momentos da história do Brasil a gente já viu o Brasil a reboque dos Estados Unidos, mas a reboque da Colômbia e do Chile, por exemplo, né? Então, acho que um papel de enorme redução do protagonismo do Brasil, muito mais reativo aí e obedecendo às decisões de outros países considerados mais fracos ou menos importantes na região do que foi o Brasil até pouco tempo. Regiane, por que está acontecendo isso? Bom, eu acho que é importante, Silvio, a gente pensar no pano de fundo, num cenário até anterior. Nós tivemos nos anos 2000 uma emergência de governos considerados progressistas que facilitaram muito a relação do Brasil na região, a criação de novos projetos de integração, então, como vocês já citaram, a própria Unasul, mas também a CELAC, que incorporou Cuba, então resgatou Cuba. CELAC é justamente uma organização econômica da América Latina que tenta se contrapor à OEA. A OEA, ela é composta por Estados Unidos e Canadá, então eles lançaram uma organização que excluiu Estados Unidos e Canadá e incorporou Cuba, trazendo Cuba de volta para o cenário latino-americano. Então isso foi muito importante para reavivar as relações latino-americanas. Então a Unasul, a CELAC, a própria iniciativa da ALBA, né, com protagonismo da Venezuela. Então esse foi o cenário dos anos 2000. O que nós temos nessa próxima década, né, que já termina? Um esmorecimento dessas políticas. Então o próprio governo da Dilma, a gente tem que pontuar isso, ele representou um esmorecimento na relação do Brasil, desse protagonismo brasileiro na região. Nós tivemos alguns episódios, entre ele a fuga do Roger Molina Pinto, aquele senador boliviano que veio para o Brasil e ocasionou uma questão muito complicada ali na relação Brasil-Bolívia, né, já que os governos divergiam de como deveria ser, né, a extradição daquele senador, que veio para o Brasil em fuga com um diplomata brasileiro. Então nós tivemos um esmorecimento da política externa brasileira para a região e no governo Temer, né, no pós-golpe, então um esquecimento da América Latina. E no governo atual, claro, né, só corrobora com esse cenário, um cenário de direita que vem crescendo na Europa, perpassando os Estados Unidos e agora se concretiza na nossa região. Então, como o colega disse, a própria Unasul, né, ela vem se esvaziando, assim como outros projetos. E a crise venezuelana, ela só endossa esse cenário e deixa ele ainda mais crítico. Legal. Igor, da ótica da questão do poder, o que está mudando? Porque desmontar o Unasul significa o quê? Montar o Grupo de Lima significa o quê? Quer dizer, o que está em jogo? O que está acontecendo, né, com a diplomacia brasileira, né, se encaixa, evidentemente, dentro de um cenário mais amplo de uma mudança na correlação de forças política na região, né? Então, a ascensão de uma série de governos de direita, né, e o enfraquecimento de um projeto mais à esquerda, né, chamado de projeto progressista, que colocava muita ênfase na questão da integração regional, né? Agora, no que diz respeito ao Brasil, né, é preciso situar essa mudança, né, em relação à região, o esvaziamento da integração regional, a perda de protagonismo, dentro de uma mudança muito mais ampla na política externa brasileira, né? Esse governo do Bolsonaro, ele foi eleito, né, com base na negação do que foram os governos liderados pelo PT, do governo do Lula e da Dilma. Então, era previsível uma inflexão à direita no atual governo, né? Agora, o que não era tão previsível, o que é realmente grave, é o seguinte: a mudança que nós estamos tendo na política externa brasileira vai muito além de ser a negação do que foi a política externa chamada de altiva e ativa, né, ligada ao chanceler Celso Amorim, mas é a negação de toda uma tradição de política externa brasileira de muitos anos, marcada pela busca da autonomia, pela busca do desenvolvimento, né? Uma série de posições clássicas da diplomacia brasileira, a busca da resolução pacífica dos conflitos, a não ingerência nos assuntos internos de outros países, né? E a busca de uma autonomia no cenário internacional, né? No atual governo, nós adotamos uma política de alinhamento incondicional com os Estados Unidos,
né? Isso é algo impressionante, porque o governo do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que era muito diferente do governo do Lula, mantinha uma certa autonomia em relação aos Estados Unidos, embora estivesse mais próximo dos Estados Unidos, evidentemente, do que os governos da Dilma e do Lula. Mesmo o regime militar brasileiro, que se alinhou aos Estados Unidos, que eles chamam de Ocidente, contra a União Soviética na Guerra Fria, um governo anticomunista, etc., em relação aos Estados Unidos, preservou um espaço de soberania nacional e de autonomia de formulação de políticas próprias para o Brasil. Isso tudo está sendo negado pelo atual governo. Temos um presidente que bate continência para um funcionário civil de segundo escalão do governo dos Estados Unidos. O Brasil acabou de mandar um general nosso para integrar o comando militar dos Estados Unidos para a América Latina, o Comando Sul. Né? Então, é realmente impressionante. Um símbolo disso nós estamos vendo no dia de hoje, quando o presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, está sendo recebido em Brasília pelo Bolsonaro, um presidente que não tem credenciais para isso, suposto presidente, nem de fato, nem de direito. De direito porque ele não tem legitimidade jurídica para o cargo. E nem de fato porque ele não controla nem 1 centímetro do território da Venezuela. Aliás, ao que tudo indica, ele não vai poder nem voltar para a Venezuela. Então, chega lá em Brasília, não vai ser nem recebido com as honras oficiais de chefe de Estado. É uma situação completamente ambígua, porque o governo brasileiro reconhece o Guaidó como presidente da Venezuela, mas não vai ter ali os dragões da independência, sei lá, aquela parafernália, né, aquelas pompas de um chefe de Estado estrangeiro. Né? Então, é uma situação esdrúxula em que eles meteram o Brasil, e só não foi pior porque houve um bom senso na última hora do Brasil recuar daquilo que certas figuras do governo Bolsonaro, inclusive o chanceler Ernesto Araújo, estavam dizendo, que era um caminho de guerra com a Venezuela. Né? Aparentemente estamos salvos dessa catástrofe, dessa tragédia. Mas olha que ponto chegamos. Chegamos ao ponto de discutir a iminência de uma guerra com a Venezuela, um país que jamais representou qualquer ameaça ao Brasil. Você da área de segurança, Tomás, você pode atestar isso. Né? Um país amigo do Brasil, que tem os seus problemas internos. Né? Agora, o Brasil, que poderia exercer o papel de mediador, um espaço de diálogo, um espaço de negociação, não. Ele passa a ser um daqueles que vão jogar lenha na fogueira, numa fogueira que, se atingir um nível explosivo, vai sobrar para nós. Qual é o interesse que o Brasil tem numa guerra civil na Venezuela? O que nós ganhamos com isso? Nós só perdemos. Né? Que interesse que o Brasil tem em ver a Venezuela invadida pelos Estados Unidos ou pela Colômbia junto com os Estados Unidos? Né? Em ver qual é o interesse do Brasil em transpor para o nosso cenário regional uma situação que a gente está acostumado a ver pela televisão, pelos jornais, no Oriente Médio, nos Balcãs, né, ali no Cáucaso, sei lá onde. A América do Sul, com todos os seus problemas, que são seríssimos, inclusive de violência interna nos países, mas é uma zona de paz no que diz respeito aos conflitos internacionais. A última guerra séria que nós tivemos na América do Sul foi na década de 1930, 85 anos atrás, foi a Guerra do Chaco, entre a Bolívia e o Paraguai. Depois disso, aconteceram alguns conflitos entre o Peru e o Equador, entre a Argentina e o Chile, mas foram conflitos muito pequenos, rapidamente resolvidos, sem maiores consequências. Agora estamos na iminência de uma guerra de verdade na nossa fronteira norte. E o Brasil é parte disso. Quer dizer, é surreal a situação que nós estamos vivendo. Eu ia fazer outra pergunta, mas, Tomás, temos risco de guerra mesmo? Olha, temos, eu acho. Né? A questão é, eu não apostaria que vai acontecer uma guerra, até porque o que me parece é que nenhum dos atores envolvidos, quando chamados à razão, deseja essa guerra. Me parece que a posição do governo americano é de tentar evitar ou, se possível, envolver os atores locais e não entrarem eles próprios num conflito, inclusive porque fez parte da campanha do Trump, né, o desengajamento
de conflitos internacionais, tal. Acho que para ele seria muito ruim, inclusive no cenário interno, entrar novamente numa guerra, num conflito distante das suas fronteiras. Do ponto de vista da Colômbia, eu acho que seria trágico, até porque a Colômbia é a grande fronteira com a Venezuela, o fluxo de pessoas é bastante importante. Do ponto de vista do Brasil, acho que alguns setores do governo têm um discurso muito mais belicista, né, intervencionista, mas acho que principalmente os militares do governo são muito cautelosos nesse sentido. E o Mourão já se manifestou algumas vezes, é o Mourão que tem virado um pouco essa figura de chamar a razão, né? Se manifestou algumas vezes lembrando esses preceitos tradicionais da política externa brasileira de não intervenção, né, de não utilização da violência. Mas eu tenho uma hipótese aqui, que é a seguinte. Os generais reformados que estão em postos de primeira linha no governo brasileiro, quase todos eles passaram pelo Haiti. Não é? Sim. Com essa experiência de desenvolver um controle sobre a população, não é? Que acabou sendo reproduzido na ocupação militar do Rio de Janeiro. Não é? Eles também tiveram no Congo em missões de paz, que também é a mesma coisa, ocupação e controle. Não é? E eu fico me perguntando se não haveria, nessa tentativa de empurrar o Brasil para esse conflito para a Venezuela também, um novo papel que estaria sendo esperado por parte do Brasil, da parte dos Estados Unidos, que seria o não engajamento direto dos Estados Unidos nesses conflitos, mas arranjar um preposto que faça isso em seu nome, vamos dizer assim, o serviço sujo. Né? Quer dizer, nós estamos vendo um Brasil alinhado incondicionalmente aos Estados Unidos, mas isso significa o quê? Nós vamos virar colônia de novo? Nós temos um dos times mais desenvolvidos mundialmente da diplomacia. O Itamaraty é respeitado no mundo inteiro. Né? Para que está servindo o Itamaraty nesse sentido? Quer dizer, como é que está essa expectativa? Rejane, diga alguma coisa em torno dessa problemática. É uma situação realmente bastante dramática, como o próprio professor Igor pontuou. A gente chega numa situação de calamidade da nossa política externa, porque o Brasil está se envolvendo em temas que antes ele tinha uma tradição, né, uma orientação muito diferente da atual. Falando de Venezuela, se criou, né, nos últimos anos um fantasma chamado Venezuela, que as pessoas realmente desconhecem, a população, isso muito por conta, né, das fake news que se multiplicam e as pessoas têm uma imagem muito negativa de um país que passou a ser, né, depois da entrada da Venezuela no Mercosul, um dos nossos principais parceiros comerciais dentro do bloco. Então a Venezuela, com todos os problemas, com a dificuldade dela em adotar todos os decretos, tudo que foi acordado dentro do Mercosul, a Venezuela ela entrou no bloco e o Brasil passou a ter até mais influência, mais poder de diálogo, que traz uma integração regional que uma organização regional propõe. Ela serve para isso, né? Então é surreal a gente afastar a Venezuela da gente, enquanto a gente podia justamente trabalhar com diálogo, trabalhar com negociação, aproveitar, né, que a Venezuela estava no bloco até o golpe, quando José Serra pressionou, tentou fazer um conchavo com o Uruguai justamente para suspender a Venezuela do Mercosul e conseguiu suspender por 2 vezes, quer dizer, para mim uma ação muito mal pensada, quer dizer, um erro na estratégia da política externa brasileira, porque é justamente o momento que a gente tem que trazer a Venezuela para perto para tentar influenciar e manter o nosso protagonismo na região, impedindo que os Estados Unidos se aproximem. Quer dizer, os Estados Unidos hoje estão aqui porque também nós permitimos, porque nós negligenciamos muitas situações, né? A própria desde a expulsão do Paraguai do Mercosul em 2012 mostra que a gente vem negligenciando algumas questões e isso fica cada vez mais evidente a partir do golpe. Então é uma situação dramática em que poderia ter sido construída de uma forma muito diferente. Silvio, em relação à sua pergunta, tem algo que é importante assinalar, que é o seguinte: o Itamaraty ele está completamente esvaziado no atual cenário.
pouco importa se no Itamaraty tem quadros da mais alta capacitação, etc. Esses quadros eles não terão o que fazer, aparentemente, nesse período. A política externa brasileira hoje ela está dividida em duas áreas. A área de segurança na mão dos militares. A gente viu agora no Grupo de Lima, quem deu a linha foi o Mourão, e não o chanceler Ernesto Araújo, que até pela hierarquia dos cargos, ele é o chanceler. Né? Abaixo do presidente, quem fala de política externa é o chanceler e não o vice. Mas quem apitou lá, quem marcou a posição brasileira foi o Mourão, e o Ernesto Araújo ficou lá fazendo o papel de bobo, um bobalhão, resmungando pelos cantos. Foi o papel do Ernesto Araújo. E a outra parte da política externa brasileira, que é a parte comercial, está na mão do Paulo Guedes, está na área econômica. Então, acabou. O Itamaraty vai ser ali. Fica lá, deixa ali um maluco falando suas bobagens, pouco importa, né? O que importa realmente passa por outra área. Né? Então, tudo isso está dentro daquilo que a Regiane estava falando, quer dizer, é um rebaixamento do Brasil no mundo. A imagem do Brasil no mundo nunca esteve tão ruim, desde os piores tempos da ditadura militar. O Brasil é um país que ninguém leva a sério. É claro, as pessoas, empresas, o grande capital, todo mundo vindo para cá para levar o nosso petróleo, levar os nossos minérios, comprar terra barata. O que eles puderem fazer tá aberto ali para pilhagem, para predação internacional. Agora, é um país que não é mais levado a sério por ninguém. Né? E esse presidente, com as suas declarações, esses ministros, o Brasil virou um motivo de piada internacional. O desprestígio do Brasil no mundo é algo grotesco. E é irônico, justamente esses que se dizem os patriotas, né? O Brasil, o hino nacional, o verde e amarelo, a bandeira, são eles que estão desmoralizando a nossa pátria. Né? Essa é que é a verdade. Eu lembrei agora, acho que é um símbolo desse desencontro entre as posições do governo e as posições do Itamaraty, e obviamente quem perderá nessa queda de braço é o Itamaraty, né, nas suas posições tradicionais. O Brasil tinha negociado para receber a Conferência do Clima. Exato. Um acontecimento importantíssimo. O Itamaraty negociou isso, acho, desde do governo Temer, vinha sendo negociado, o Brasil receberia, e o Bolsonaro foi eleito com a sua posição, acho que bastante claramente contrária a essas negociações internacionais sobre a questão climática, ou às vezes até negacionista do problema da mudança climática. E o Itamaraty, num determinado momento, teve um impasse. Será que a gente recebe mesmo assim a conferência sob o risco de passar uma enorme vergonha de um governo que não respalda essas posições, ou se a gente abre mão e passa uma enorme vergonha de assumir que não temos condições de fazer? E a posição, no final das contas, do governo brasileiro foi de abrir mão da conferência e não receber aqui, que foi uma tragédia, na verdade, né? É como o Igor falou, é uma vergonha para o Brasil se colocar nessa posição de incapaz de participar e de mesmo protagonizar algumas das pautas mais importantes da política internacional. Uhum. Pois é, mas você sabe que eu tive uma percepção ao longo do tempo de que a nossa diplomacia sempre foi uma diplomacia para facilitar os negócios. Né? Não era uma diplomacia, raras iniciativas como aquele ano da França no Brasil, ano do Brasil na França, que são trocas culturais, são intercâmbios mais plurais, mais ricos. Em geral, a diplomacia está atrás de bons negócios. O Mercosul, por exemplo, multiplicou por 5, mais que isso, o comércio entre os seus pares. Né? A Unasul vai projetando o Brasil no cenário internacional, com maior capacidade de negociação e tudo mais. Aí você vê uma diplomacia que aparentemente está jogando contra. Não é? E é isso que eu queria que vocês elaborassem, porque se a diplomacia serve para melhorar os negócios, quando, por exemplo, o Bolsonaro diz que vai mudar para Jerusalém a embaixada, ele briga com todos os árabes que são os importadores dos nossos frangos, de uma série de commodities. Quando ele fala que os comunistas da China continuam sendo uma ameaça, ele fecha ou dificulta os negócios do agronegócio por ali. Né? E a gente está vendo a União Europeia também olhando com um olhar meio estranho para cá. Quer dizer,
No fundo, essa diplomacia vai beneficiar os negócios brasileiros ou ela está gerando um impasse? Acho que tem algo bastante significativo agora desses dias, que é o desenlace dessa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né? O Brasil, desde a posse do Bolsonaro, criou estresse justamente com aquele ator com quem menos nós deveríamos criar estresse, que é a China, que é o nosso grande parceiro comercial e o principal comprador das commodities brasileiras e aquele que tem potencial de ampliar muito mais o comércio internacional, inclusive que se dispõe a comprar manufaturas brasileiras, produtos industrializados, desde que a gente tenha a capacidade de oferecer algo do que eles precisam e eles estão dispostos a importar muita coisa, né? Então já começa com esse estresse, né? O Brasil se afastando da China, né? E aí o que acontece? Os Estados Unidos, que estavam em pé de guerra com a China, dão uma guinada, fecham um acordo comercial com a China, fazem as pazes e, como resultado disso, a China vai importar mais 10 bilhões de dólares por ano em soja dos Estados Unidos. Uma soja que poderia ser brasileira, né? Então, assim, prejudicando quem? Os interesses do agronegócio brasileiro, que é um dos grandes pilares de apoio político ao Bolsonaro. Né? Então é muito louco, né? Então as próprias bases do governo estão sendo prejudicadas por essa política que é uma política irracional e que não chega evidentemente ao ponto do Brasil ser uma colônia no sentido pleno, né? Tem alguns limites nisso aí, né? A Petrobras não vai ser privatizada. A base de Alcântara, os militares não estão dispostos a entregar aos Estados Unidos, porque senão eles perdem o brinquedinho deles, eles querem ter ali, controlar os satélites, etc. Né? Então tudo ali tem certos limites. O Brasil vai. Aquilo que você estava falando, Tomás, né? Você falou, a terceirização da guerra. Quando chega na hora do vamos ver, o Brasil não se dispõe a mandar tropas encarar um conflito com a Venezuela que pode significar a maior humilhação das Forças Armadas brasileiras em toda a sua história, né? Eles não querem passar por isso, nem nós queremos que eles passem, né, por esse vexame que é um vexame nacional, né? Então eles vão até certo ponto, né? Então é uma situação assim, cadê a estratégia? Cadê o pensamento? Não existe pensamento por trás disso. Isso é surreal. Quando a gente viu até alguns dias atrás o filho do Bolsonaro agindo como porta-voz da política externa brasileira. Agora deram um cala-boca, os 3 bolsonarinhos estão bem quietos, acho que devidamente enquadrados pelos militares, né? Mas, à parte essas aberrações, o que chama atenção é isso, é a total falta de política, de estratégia, de rumo na política externa brasileira, né? Nesse ponto estamos. Jane, você vai falar agora, então aproveita e faz um comentário. O que a gente pode esperar desse nosso ministro das Relações Exteriores? Ai, que difícil, Silvio. Só complementando o Igor, realmente a política externa ela não mostra nenhum sentido, e você estava falando, né, de integração e de negócios. O Mercosul, então, nos anos 2000, ele teve realmente uma reviravolta, ou melhor dizendo, repensaram um pouco a integração, trazendo outros temas mais políticos, uma agenda mais social, mas a gente tem que lembrar que nos últimos tempos, o que nós fizemos com o Mercosul? Tentamos resgatar aquele acordo quadro com a União Europeia, e estava avançando muito bem. Então, final do governo da Dilma, o governo Temer, quer dizer, ao invés da gente aproveitar isso, que já estava, né, as negociações já tinham sido recomeçadas, um acordo comercial, de liberalização comercial com a União Europeia. Negociações que vinham acontecendo paulatinamente para a gente fechar esse acordo quadro, para a gente fazer uma área de livre comércio entre Brasil, Mercosul, né, e União Europeia, que seria um dos desejos até do atual governo, né, de liberalização comercial, de se voltar para os países do norte. E aí o que a gente faz? Não vamos sufocar o Mercosul, vamos pensar sozinhos. Então, quer dizer, nós jogamos fora todo esse esforço que foram feitos nos anos anteriores e que parecia que poderia culminar nesse resultado, né, que seria muito profícuo para a liberalização comercial do Brasil. Que beneficiou os empresários brasileiros. Sim, o comércio brasileiro. Então, é realmente uma estratégia sem nenhum sentido, né, na nossa política externa atual. Muito bem.
Eu fico preocupado porque se nós não temos uma estratégia, se está se criando uma espécie de vazio criado pela retirada do Brasil da liderança na América Latina, né? Vazio não existe, ele vai ser ocupado. O Grupo de Lima vai fazer isso? O que é o Grupo de Lima? O Grupo de Lima acabou, Silvio. Acabou segunda-feira. O Grupo de Lima foi derrotado naquela aventura, né, de tentar forçar a barra na fronteira. Vamos contar para os nossos telespectadores, né? O que é o Grupo de Lima? Que né, aconteceu? Uma aliança de países pró-Estados Unidos, dos governos de direita na América Latina, que se aliaram, né, contra o governo do Maduro na Venezuela, né, tendo como ponto de apoio a oposição venezuelana e esse Guaidó, né, com base numa estratégia. A estratégia era aguçar a pressão política sobre a Venezuela em torno do tema da ajuda humanitária, na expectativa de que os militares venezuelanos fossem se dividir e abrir espaço para uma derrubada rápida do Maduro. Não foi o que aconteceu, né? O passo seguinte seria, então, já que não entrou, aquele circo que eles fizeram na fronteira não funcionou, o passo lógico seguinte seria, bom, então agora vamos partir para medidas mais duras contra a Venezuela, medidas militares. Nesse momento, os senhores presidentes do Grupo de Lima arregaram, amarelaram, recuaram, porque eles podem ser fascistas, podem ser lacaios dos Estados Unidos, mas ninguém chega a esse ponto, porque se eles fossem as vias de fato contra a Venezuela, o custo político interno em cada um desses países, sobretudo, você falou bem, Tomás, sobretudo na Colômbia, que é um país que tem os seus próprios problemas internos, que não são pequenos, seria dramático. Então, perdeu completamente a razão de ser esse Grupo de Lima, né? Desapareceu. É claro que tem aí, né, os governos que estão ali alinhados com os Estados Unidos, é o que seria a ALCA, né, falido projeto da Área de Livre Comércio das Américas. Hoje ninguém tem mais interesse na ALCA naquele formato, mas estão aí. Né, enfim, o grupo pró-Estados Unidos na América Latina. Né, mas eles não têm mais papel nenhum. Fazer o quê? Né? Reconhecem um presidente que hoje não vale mais nada, né? Não vale um tostão furado. Esse presidente que você está falando? O Requião estava comentando essa semana que o Guaidó vindo ao Brasil periga ele ser convidado a ser ministro do turismo do Bolsonaro. Já temos um colombiano na educação, um venezuelano agora no turismo. Seria um emprego para ele, porque o cara está desempregado, né? O presidente, suposto presidente desempregado. Olha, é a crise. Até o presidente está desempregado. Muito bem. Um pouco respondendo diga. o que você falou, eu acho que uma das coisas muito preocupantes e tem a ver com essa grande transformação política e com essa onda conservadora que chegou agora aqui na América do Sul, é o esvaziamento de uma posição que acho que o Brasil representou muito bem durante, principalmente, os anos Lula, que era uma posição de mediação na região, né, como você tinha falado. Pelo discurso bolsonarista, o discurso da direita hoje, faz parecer que o Lula e o governo do PT eram um aliado super próximo da Venezuela e do que se chamou o bloco bolivariano. Não é o caso. Na verdade, o Brasil representava muito mais uma posição intermediária ali. Esse bloco continua existindo. A Venezuela e seus aliados, seus países mais próximos, como a Bolívia, por exemplo. O Equador já tem uma mudança aí, né, na política externa, mas durante muito tempo foi um dos aliados desse grupo. E os governos conservadores também já existiam. Acho que o caso mais notável era da Colômbia, do Uribe, né? Talvez o primeiro nome dessa nova onda hiperconservadora ou proto-fascista da região. Saiu muito na frente, agora um sucessor do Uribe volta à presidência na Colômbia. E essa posição, a posição da mediação, que foi o que permitiu a construção, eu acho, né, de uma integração regional, por exemplo, acho que hoje restou, eu diria, só o Uruguai. É o último, né, o último resquício da posição mediada, negociada, que chamou, por exemplo, por uma solução democrática na Venezuela. Reforçado pelo México agora. E agora o México vindo também, né, um pouco, o México na contracorrente, né, dessa tendência conservadora, talvez vindo reforçar um pouco essa posição.
Mas eu acho que o que é muito triste e pode se tornar muito dramático para a região é essa ausência da posição mediada e negociada que cada vez mais está se tornando inviável. Então, que o Brasil chegou a fazer mediação com o Irã também, né? E com sucesso naquela época de tentar um acordo para pacificar, vamos dizer assim, a situação regional. Mas eu fico pensando também, o Brasil tomou outras iniciativas no cenário internacional. Por exemplo, foi um dos criadores do BRICS, né? Dizer, como é que vai ficar o Brasil e os BRICS nesse momento? Vocês têm alguma ideia? Bom, segundo o atual presidente, ele também não quer saber mais de BRICS. Isso foi uma das declarações dele pouco antes, na verdade, ainda durante a sua campanha. Então, quer dizer, um esvaziamento também dessa aliança dos países do Sul. Brasil, Rússia, China, Índia, China e África do Sul. Então, ele também, né, na sua campanha, ele disse que romperia com esses países, e aí ele já se coloca, né, contra a China, conforme o professor Igor levantou, justamente mirando, né, os países do norte. Agora, um ponto aqui que a gente levantou, que vocês levantaram, realmente a Unasul teria esse papel, seria uma plataforma de discussão, de negociação, e é isso que o Lula tentou fazer na criação da Unasul. A Unasul em nenhum momento tinha prerrogativa comercial, era justamente criar uma zona de segurança, não porque os países teriam uma força armada única, mas sim que os países teriam o quê? Oportunidade para o diálogo, que é muito importante, isso é muito importante. E o Brasil teria o quê? Protagonismo nesse diálogo, ou seja, fazer, né, os países negociarem, conversarem diante de qualquer uma mediação dificuldade. Colômbia-Venezuela, que estava quase chegando às vias de fato, né, naquela época. Sim, em relação, expandindo um pouco como é que chamava aquilo? O grupo de trabalho de segurança, não? Tem o Conselho Sul-Americano de Defesa. Conselho de Segurança, né? Sul-Americano. Que aproximou muito os militares da região, foi uma iniciativa e que talvez agora, assim, eu não sei medir o quanto, mas talvez agora esteja segurando um pouco uma escalada conflituosa. O Mourão, por exemplo, durante muito tempo morou na Venezuela. Ele conhece muitos militares venezuelanos e talvez existam canais de diálogos que foram estabelecidos naquele momento e que agora podem estar ajudando a segurar uma relação muito mais violenta que poderia acontecer, né? Assim, creio. E ao arregimentar essa ideia de América do Sul é manter distante quem? Estados Unidos. Então, eu acho que esse século ele trouxe isso para a gente, um distanciamento dos Estados Unidos que foram muito presentes na região durante toda a ditadura, durante os anos 90, e de repente a gente consegue manter um pouco mais essa distância, né? E dar uma abertura maior para a entrada da China, né? Que foi quando a China entrou, começou a fazer negócios com os diversos países, inclusive com a Venezuela, a gente tem que lembrar isso, né? China e Venezuela tiveram cooperação na área militar, ainda durante o governo do Chávez. Então agora a gente abandona tudo isso, que é uma lástima para o Brasil, uma perda assim imensurável. Agora, a gente está falando aqui nessa semana, né? Acho que existe um certo clima de alívio, porque as perspectivas de uma confrontação militar, né, tendo como centro a Venezuela, estão afastadas, mas o processo é dinâmico. Né? A crise na Venezuela continua, né? Os Estados Unidos não vão voltar atrás, os Estados Unidos jamais vão aceitar um governo de esquerda na Venezuela. Ponto. Né? As sanções estão aí, vão se endurecer mais ainda. Os Estados Unidos confiscaram bilhões e bilhões de dólares em ativos do governo venezuelano nos Estados Unidos, suspenderam as compras de petróleo. O que isso significa? A perspectiva de agravamento das condições econômicas e sociais dentro da Venezuela. Então, a gente não sabe quais vão ser os próximos passos dessa novela. Quer dizer, a opção militar continua na mesa. Existe uma oposição venezuelana que tem como seu porta-voz o Guaidó, que já estão pedindo praticamente abertamente uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Então, né, a gente pode, um pouco mais adiante, não sabemos o prazo, pode ser um prazo até mais curto do que se imagina, a gente ter todos os fatores críticos que estavam colocados até o sábado passado de volta no cenário, né, em condições ainda mais agudas de um conflito ainda mais sério dentro da Venezuela.
Então, mas aí tem uma complicação, né? O Maduro está anunciando, se vocês invadirem, isso aqui vai virar um Vietnã, né? E o Chaves distribuiu 200 mil fuzis automáticos na população, para os civis, né? Para se defenderem de uma eventual invasão. Quer dizer, além do exército regular, você tem... Estão sendo denominadas milícias, mas é outro tipo de milícia, não é a milícia do crime organizado. Paramilitares, né? talvez. São paramilitares, né? Que estão dispostos a defender também o território, Exato. o projeto político, o governo. Né? Quer dizer, esse tipo de situação necessariamente vai gerar uma espécie de uma corrida armamentista aqui na América do Sul, ou não vai? Eu acho que a questão importante aí, né, que está associada a isso que você tratou, é como a oposição venezuelana, acho que o Igor também mencionou, ela é irremediavelmente golpista. Né? Poderia, por exemplo, conclamar aí a população, que de fato tem passado enormes dificuldades na Venezuela, para um grande movimento popular com a participação, né, do povo venezuelano, mas, em geral, o Guaidó, por exemplo, ficou claríssimo. Né? Ele chamou muito claramente ou uma intervenção americana, ou outra coisa que o Guaidó já pediu mais de uma vez em público, é que os militares venezuelanos se voltem contra o Maduro e façam um golpe militar. Né? Então, me parece que essa oposição também enxerga, principalmente, o único cenário, um cenário de violência, de conflito ou, como eu estava falando, golpista. E aí acho que a grande questão é se a região apoiará também esse processo golpista em detrimento dela mesma, porque se começa na Venezuela, os próximos podem ser os outros países vizinhos. Né? Apoiar processos de golpe nessa região, uma região que foi marcadamente, historicamente, né, muito afetada por esse tipo de processo, significa desestabilizar não só o sistema político venezuelano, mas trazer também uma enorme instabilidade que eu acho que já está posta, né? Não seria exagero dizer que a gente já tem processos golpistas acontecendo na região nesse ciclo político, né? Seja no Brasil, na Venezuela, e que pode eventualmente se tornar um cenário muito mais violento aí do ponto de vista militar, não necessariamente um conflito armado entre dois estados da região. No mínimo, no caso da Venezuela, acho que isso está posto sim, o caso de uma guerra civil. E que daí, obviamente, transbordaria para a Colômbia, transbordaria para o Brasil, transbordaria para os países vizinhos, com consequências gravíssimas. Então, eu acho que esse cenário de corrida armamentista, ele pode ocorrer principalmente associado com o crescimento ou fortalecimento desse discurso, dessa tendência golpista que tem aparecido na região. Sim, infelizmente. Sim. Eu concordo com o Tom, mas eu também vejo a oposição venezuelana golpista. Isso a gente tem que remeter a 2002, quando o Pedro Carmona deu um golpe no Chaves, né, um golpe que durou 2 dias, porque o Chaves, sendo militar, ele tinha os militares a seu favor, e por isso que o governo venezuelano ele conseguiu se manter tanto tempo no poder. A gente tem que lembrar que a oposição, embora ela seja muito dissipada, né, então tem Capriles, tem a Maria Corina, tem alguns nomes que de repente eles se levantam, né, a oposição é muito dissipada, mas a gente estudando essa oposição, a gente percebe que ela também é golpista. A oposição ela só vê uma saída na Venezuela com outro golpe. E é interessante ver nas falas e estudando essa oposição que dificilmente ela pensa, né, numa mudança via democrática. Então, numa democracia, né, que já está também bastante enfraquecida, né, no país. Então, é uma situação realmente bastante difícil e, como o professor Igor mencionou anteriormente, a expectativa justamente era que os militares dessem um golpe no Maduro, né? Os militares que sempre estiveram a favor do governo desde, né, de 99, quando o Chaves assumiu o poder. É que o Chaves foi diretor da Escola de Formação dos Militares por mais de 10 anos. Então, toda essa doutrina de autonomia, chamada bolivariana, né, quer dizer, acabou sendo o espaço de formação de todos os generais
que estão no comando das Forças Armadas da Venezuela. Quer dizer, tem uma coesão aí, porque tem uma ideia de defender um projeto, né? O projeto do Simão Bolívar, o projeto de uma autonomia, um projeto de caráter popular e democrático, né? Essas coisas não estão sendo ditas, né? Quer dizer, quando eu pergunto assim, o que está em disputa, eu acho que nós teríamos também que ampliar essa reflexão, né, para as alternativas para o futuro, né? Quer dizer, que aposta esses países, o Brasil hoje, a Venezuela na sua defesa do atual regime, o Uruguai com essa... Estão apostando em que futuro para a América Latina, para a América do Sul? Olha, do ponto de vista desses governos, essa onda de direita, né, que a gente está vendo na América do Sul, né, se a gente olha numa perspectiva histórica, né, é difícil a gente imaginar que isso vai durar muito tempo. Por quê? Porque eles não têm o que oferecer para as suas próprias sociedades, para a sua população, né? Esses governos todos optaram por um alinhamento incondicional com os Estados Unidos. Não é a primeira vez que existe isso, né? A América do Sul, no século XX, sobretudo na segunda metade do século XX, sempre teve ali sobre a hegemonia quase que absoluta dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos daquela época, eles tinham o que oferecer. Eles investiam, eles levavam capitais, implantavam as suas multinacionais, eles abriam ou fechavam o seu mercado interno aos produtos da América do Sul de acordo com as conveniências políticas. Hoje a gente tem o governo do Trump falando America First, danem-se os outros, querendo construir um muro na fronteira do México, em vez de aproximar o México, em vez de transformar o México no seu grande aliado na América Latina, eles ofendem a dignidade do México e, né, por tabela, né, do resto da América Latina. Então, eles não têm o que oferecer. E esses governos, inclusive o governo brasileiro, o que eles têm a oferecer no longo prazo para a população brasileira? Eles estão cortando direitos, eles estão primarizando ainda mais a economia, precarizando o trabalho, diminuindo a renda, não há política nenhuma de desenvolvimento, né? Então, eu creio que nós estamos na região num momento ali de anomia, de falta de liderança, de falta de perspectivas, governos fracos, né? Elites nacionais sem projeto nacional, né? E as forças de esquerda, as forças ligadas, né, aos trabalhadores, ao povo, etc., né, também bastante desnorteadas por uma série de derrotas que sofreram e de impasses, né? Então, é um momento aí de grande confusão, né, que vai levar um certo tempo até que as tendências se decantem, né, e que surjam à direita, à esquerda, ao centro, ou o que se puder imaginar, alternativas mais concretas, mais sólidas, né? Acho que é um período de anomia, de falta de perspectivas nessa região, o que dá espaço para esses fenômenos patológicos, como esse chanceler falando esses absurdos, e essa palhaçada que nós vimos nas fronteiras da Venezuela, neste final de semana. Isso vai ser lido no futuro como uma comédia. O Brasil falando em ajuda humanitária, chega na hora do frigir dos ovos, eram 2 caminhonetes. Não dá para abastecer o meu prédio, que é um prédio pequeno, por uma semana. 2 caminhonetes, uma delas fura o pneu no caminho. É uma comédia, né? Uma coisa assim. Seria cômico se não fosse trágico, né? Aquela velha frase. É bem o retrato da situação que a gente está vivendo. Eu vou dar uma provocada para vocês, assim. Eu não sei se eu concordo com essa visão de que estão num período de anomia, porque desde que foi criada a 4ª Frota pelos Estados Unidos, faz uma meia dúzia de anos aí, né, já existe uma estratégia. Alguém falou numa Operação Atlântica, eu não tenho informação a respeito, né, de recuperação da América do Sul e da América Latina de uma maneira geral, como o seu quintal, sem nenhuma autonomia, sem nenhum... Isso não é um projeto político? Eu acho que existe um projeto de influência americana para a região que é de longo prazo e que, de fato, recentemente
tem aparecido de maneira mais branda, mas nunca abandonado. Né? A América Latina aparece sempre como uma região, esfera de influência clássica dos Estados Unidos. A China, obviamente, avançou na sua influência na região. Eu acho que a gente ainda também não teve o alcance total de qual é essa influência da China. Eu acho que a gente está vendo um momento interessante até de medir qual vai ser o alcance da China na sua capacidade de mobilizar forças na região. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que, de uma certa maneira, o governo americano, por exemplo, né, o Trump agora, foi surpreendido por essa enorme vontade, voluntarismo do Brasil de participar e se engajar. Eu não sei se o Bolsonaro foi tão feito pelos Estados Unidos de maneira direta, mas acho que creio que ser muito mais um resultado de uma dinâmica interna local e que agora busca apoio externo, porque de fato é uma ausência completa de pontes internacionais que esse governo tem, né? Tem pouquíssimos contatos, pouquíssima capacidade de se mobilizar internacionalmente. Se a gente for comparar com o que era o PT antes de chegar ao governo, com as suas relações feitas com os partidos de esquerda na região, na Europa, era um colosso, né? Uma capacidade de mobilização internacional impressionante. Esse governo não tem nada, né? Não tinha contato internacional nenhum, a não ser o Olavo de Carvalho no interior dos Estados Unidos. Né? Então, acho que é uma tentativa de buscar um apoio dos Estados Unidos também por essa enorme ausência de pontes, de mediações. E os Estados Unidos, acho que, obviamente, não poderão fornecer isso, porque não é a posição dos Estados Unidos para a região. É muito mais de cortar essas pontes e de tolher as alternativas e a autonomia dos países da região. Então, eu acho que, obviamente, se o objetivo era projetar o Brasil para o exterior via Estados Unidos, que já foi feito em outros momentos também, acho que você tem razão, os Estados Unidos já puderam oferecer para o Brasil, na época da Segunda Guerra, né, ou antes no governo Vargas ali, puderam oferecer para o Brasil mediações internacionais. Eu acho que hoje não é o caso, ainda mais com o Trump na presidência. Não sei se respondi. Tentei, de alguma maneira, tocar nesse ponto debate, aí. Né? Porque eu, por exemplo, vejo com surpresa, não é uma reedição da Guerra Fria, mas é o fato da Rússia, da China, estarem se posicionando em defesa da Venezuela. Não mexam aí. Não é pela via militar. Né? Que implicações isso tem, Igor? Olha, existe uma ideia, né, de repetição do cenário da Guerra Fria em relação à Venezuela. Nós tivemos o caso de Cuba, né, Cuba se descolou do bloco americano, né, e encontrou na União Soviética o seu grande ponto de apoio. Né? A União Soviética jogou pesado, chegou a instalar mísseis em Cuba, né, aquela coisa toda, e sustentou economicamente Cuba durante todo o período da Guerra Fria. Né? É difícil a gente imaginar que a China, e aí o ator fundamental é a China. Né? A Rússia tem um papel ali mais evidente pelo protagonismo do Putin, etc., mas a Rússia não pode grande coisa. Né? A Rússia é uma potência militar, mas economicamente é um país de segundo time. Né? Já a China, se a China quiser bancar a Venezuela, eles têm recursos para isso, mas certamente isso não é coerente com a política externa da China. A política externa da China ela é extremamente cautelosa, pragmática. Né? Não se pode imaginar que a China vai comprar uma briga dessas dimensões com os Estados Unidos em função de um país situado do outro lado do mundo, completamente fora do seu entorno regional. Né? A China, no momento, está mais... Claro, eles preferem 1000 vezes o Maduro, o chavismo, do que a Venezuela se tornar uma colônia dos Estados Unidos, que é o que vai acontecer provavelmente se cair o governo Maduro, né? A menos que haja algo surpreendente, algo que esteja fora do que se pode prever no momento. Mas a China vai ali até certo ponto, né? Então, quer dizer, os limites também da China estão bastante claros nessa questão. Né? Dificilmente eles vão aprofundar o seu compromisso com o governo Maduro. Né? Podem aumentar as compras de petróleo, né? Aquele petróleo que os Estados Unidos estão deixando de comprar, uma parte desse petróleo pode ir para a China, mas eles não vão chegar ao ponto de bancar a Venezuela muito mais
do que já estão bancando. Né? Agora, a questão para a América Latina é essa, porque existe uma intenção, uma vontade desses governos de se entregar completamente aos Estados Unidos, de se tornar realmente semicolônias, não colônias, nem os Estados Unidos querem colônias, colônia dá muito trabalho, né? Semicolônias dos Estados Unidos. Né? Agora, do outro lado, quem tem alguma coisa a oferecer para os países da América Latina, de novo, de concreto, é a China. Entendeu? Então, esse impasse ali está colocado. Né? Do ponto de vista econômico, né? O polo dinâmico, quem tem mercados a oferecer, quem tem dinheiro, investimentos novos a fazer, não são os únicos, mas é sobretudo a China. Né? Então, há um estresse aí, quer dizer, as classes dominantes dos países da América Latina vão se sentir tensionadas nos próximos anos, porque a sua história, a sua trajetória, a sua formação cultural e ideológica leva essas elites a se identificar completamente com os Estados Unidos. Por outro lado, o interesse econômico chama a se aproximar da China. Como é que eles vão resolver essa crise existencial? Acho que, né, precisaria uma psicanálise política para esses empresários para sair desse dilema. Rejane, eu quero te fazer uma das últimas perguntas. Nós já estamos chegando ao final do programa, né? E é a disposição do Brasil agora, no seu Ministério das Relações Exteriores, de fechar embaixadas em muitos países, né? Quer dizer, houve o período Lula em que, por exemplo, a África ganhou em vários países novas embaixadas brasileiras, que era uma tentativa de aproximação, de criar novas oportunidades, de fazer sondagens, de dizer, olha, nós estamos interessados em estreitar relações e tal. Esse fechamento das embaixadas reforça uma ideia de isolamento. O que significa o Brasil buscar o isolamento? Eu acho que muito do que a gente já falou aqui também falta um pouco mais de norte, né? Do que o Brasil quer por concreto na sua política externa. Essa é uma medida que o Brasil tem adotado, né, que em fechar embaixadas, justamente, como eu já disse, né, se voltando muito para os Estados Unidos, para os países desenvolvidos. Agora, o Brasil perde muito, né, em oportunidades de negócios, de relações, de política, né? Então, porque o Brasil não deve pensar na sua política externa apenas para negócios, né? A política externa vai muito além. Então eu vejo realmente como uma perda grande para a nossa política externa, que, como o próprio Igor já comentou, a gente ainda não sabe para que caminho vai. Diga uma coisa, Tomás, último comentário aqui. Quer dizer, que implicações tem esse isolamento crescente do Brasil para a nossa política externa? Olha, eu acho que tem uma implicação de longo prazo e que vai muito além do que seria o próximo governo, né? Supondo que o próximo governo seja um governo que tenha posições diferentes desse governo Bolsonaro, é muito difícil de falar o que vai acontecer, né? É bem possível que a gente tenha 8 anos de bolsonarismo, apesar do que eu gostaria. Mas tem um legado de longo prazo. A liderança do Brasil não foi uma construção fácil e não foi sem percalços, né? O Brasil ele começou a se pretender liderança muito antes de ter essa liderança de fato. Eu acho que no momento recente o Brasil conseguiu uma liderança de fato. Ele conseguia falar por outros países, representar países do Sul, principalmente os países latino-americanos, em fóruns internacionais. A perda dessa capacidade não é uma questão meramente conjuntural de governo. Ela tem uma inércia gigantesca. O Brasil isolado também já existiu na nossa história. Se a gente for comparar, por exemplo, com momentos do governo Médici, de um Brasil que se entendia mais como um Brasil autônomo e que não precisasse de outros países, de parcerias no Sul e tal, já existiu em outros momentos. É pouco, é fraco para o Brasil e para o que o Brasil almeja, tanto em termos de desenvolvimento quanto em termos de projeção internacional em outros temas, com consequências, eu acho, trágicas e, eventualmente, com consequências também para os seus vizinhos.
a perda da capacidade de liderança do Brasil significa também fragilidade dos vizinhos que caminharão junto nessa entrega, né, do Brasil à política externa americana, quase com certeza. Então, é ruim para o Brasil, ruim para a região. Bom, nós estamos terminando o nosso programa. Eu quero agradecer muito a presença e a contribuição, a rica contribuição de vocês, do Tomás Pauliello, da Regiane Bressan, do Igor Fuser. Vocês foram, assim, fantásticos no debate. Quero agradecer também a audiência de quem está nos escutando e aguardem que tem mais. Muito obrigado.